Olá, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, espero que estejam todos bem. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre a fé, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não consegue ver. E como é que a gente adquire uma fé? A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Para isso precisamos de pessoas que preguem a palavra de Deus e também de pessoas que ouçam a palavra de Deus para adquirir fé. Então, a nossa oração é que você busque essa fé num Deus que tudo pode, o Deus Todo-Poderoso que habita lá nos céus e que quer automaticamente, através da sua fé, liberar bênçãos para você e para toda a sua casa. E é com essa fé que move montanhas, que faz coisas impossíveis que nós não podemos fazer, que o programa Tempo de Semear já está no ar. E o programa hoje também está uma bênção, estamos aqui já muito abençoados, e eu creio que vai abençoar muito aí você também. Passe aí uma mensagem lá para os seus grupos de família, de amigos, convidando para assistir o programa Tempo de Semear. Hoje nós temos Madison Sullivan louvando ao Senhor. Temos também Jamile Cardoso, que está louvando, adorando ao Senhor com uma canção. A Keila Leilani ministrando a palavra do Senhor. E no bate-papo, o pastor João Batista e o diácono Ireudo Freitas estão aí com um bate-papo bem interessante. Então, como eu já falei, chame lá sua família, seus amigos para assistir o programa, que você também vai ser muito abençoada. Te louvamos, Jesus, exaltamos o teu santo nome na beleza da sua santidade. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Sou tão falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Sou tão falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me
isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Obrigado, Jesus. Aos nossos telespectadores, a doce paz do Senhor Jesus. O programa hoje temos que sentar um pouco. Pastor João Batista, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu E querido. vamos falar ao nosso telespectador um assunto importante: reforma protestante. Eu acredito que o 31 de outubro ele vem com um tema abordando esta data, lembrada a cada ano, durante os anos que nós temos vivido, e nós não vamos esquecer. E se der tempo ainda, pastor, ainda abordaremos aqui uma data que ela não é nossa. Ela também é uma data comemorada aí fora, mas que infelizmente muitos cristãos às vezes têm aderido, que é o tal de Halloween. Sim. Para isso, nesse bate-papo, eu convido você a não sair daí e ficar atento ao que nós vamos dialogar. Reforma protestante. Vamos iniciar, pastor? Muito bem, nós estamos neste mês de outubro. Dia 31 foi celebrado a Reforma Protestante, e temos a Reforma Protestante como um marco na história, não apenas da igreja, mas também na sociedade, que a partir de então tudo mudou. E a Reforma Protestante, ela é uma data importante no meio cristão, que professa a fé em Jesus Cristo, a saber que nós celebramos os seus 507 anos desde então do início da Reforma. O que é, pastor, para muitas pessoas que ainda não entendem sobre a Reforma, acho que os crentes surgiram a partir de Martinho Lutero. Muitas pessoas acham que os evangélicos surgiram a partir de Martinho Lutero. Na sua visão, o que é realmente esta Reforma Protestante? Olha, os crentes, os cristãos, eles vieram de Cristo, são original em Cristo Jesus. Ele foi quem fundou a igreja, e desde então a igreja ela caminhou, ela andou na doutrina dos apóstolos, conforme Atos capítulo 2, mas com o passar dos anos, dos séculos, a igreja foi tomando uma direção, um rumo diferente. Foi então que no ano de 1517, este monge alemão, estudioso da Bíblia, teólogo, ele foi um arauto, um instrumento de Deus naqueles momentos, naqueles dias, para poder se levantar protestando o rumo que a igreja estava tomando até então. Vale ressaltar, pastor, que os primeiros séculos foram séculos difíceis para a igreja. Sim. Quando nós estudamos acerca dos imperadores, o próprio Cristo, quando ele nasceu, o imperador não era cristão, até porque o cristianismo ainda não existia. Havia o judaísmo e havia uma diversidade de crenças, de culturas ali no Oriente. Eu acredito que cada imperador que ia assumindo Roma, eles maltrataram os cristãos. Se você for buscar a história de Calígula, de Nero, de Domiciano, de Cláudio, de Vespasiano, foram homens cruéis. A história conta que aproximadamente depois do ano 300 é que Constantino, por volta de 311 ali, Constantino, ele rende-se ao cristianismo e traz, para o império a religião, oficializando como a principal religião de Roma, dos impérios, agora seria o cristianismo. Por um lado foi bom, porque os cristãos deixaram aquele sofrimento, aquela dor, aquela tortura, os bens que eram confiscados, que eram tomados, agora foram devolvidos. Mas teve um lado ruim. A igreja que antes era perseguida, que era os cristãos queimados vivos, os animais nas arenas devoraram, agora eles estavam envaidecidos porque
já não tinha mais essa perseguição. Por um lado foi bom, porque essa matança, essa mortandade diminuiu, mas abriu-se um espaço para os povos entrarem dentro do cristianismo com suas filosofias, com suas culturas, o que trouxe no decorrer dos anos, dos tempos, cada imperador que ia assumindo foram implantando lá seus concílios, né, o papado surgindo depois do ano 600, implantando crenças, religiosidades, culto aos santos, terços, purgatório, doutrina da Inquisição, tudo isso foram fazendo com que mais tarde Deus levantasse homens, né, como o Lutero, Martinho Lutero, que eu acredito que esse é o ponto principal da reforma. Não é que estava Deus insatisfeito com a religião, eu acredito assim. Sim. Deus, ele deixou a igreja, Deus, ele não deixou a religião. E aí quando alguém pergunta, os crentes surgiram a partir de Martinho Lutero? O pastor foi muito sábio no início da sua fala. Nós viemos de Cristo, somos a igreja de Cristo. Houve essa reforma porque a igreja tomou conta do poder político, do poder cultural. Quando você estuda a história de Renascença, você observa que ali a igreja está dominando todas as áreas, a economia, está dominando a cultura, está dominando a ciência, a religião. Então o que acontece? Isso envaidece, e cadê agora o amor, né? Chora, pastor, o nosso coração quando a gente lê a história em saber que naquela época a igreja cobrava indulgência, né? Você tem um filho que morreu, olha, você pode pagar tanto para que a alma dele fique no purgatório, porque ele pode ser redimido. Então esses tipos de crenças foram pregadas, e o povo acreditava. Quem tinha muito dinheiro comprava a vida eterna, a igreja recebia o dinheiro e aquela pessoa, e quem não tinha, né? Então durante séculos e séculos isso foi implantado na mente das pessoas. É aí que surge a história de Martinho Lutero, e o senhor pode até falar um pouquinho, porque senão eu vou falar sozinho. Muito bem, isso é uma grande verdade. Com o passar dos séculos, desde a igreja foi fundada, houve uma mesclagem, podemos dizer assim, um sincretismo, não é? Dentro do povo de Deus, que eles foram fazendo aliança com reis, não é? Com os impérios que dominavam na época. E isso foi tomando uma direção fora do que a Bíblia nos ensina, né? Fora da doutrina da palavra de Deus. E por isso que surgiu então o momento que estes homens, como Martinho Lutero, foi levantado por Deus, né? E dentre outros também, como Calvino, e dentre outros que foram levantados por Deus para poder protestar, né? Protestar, porque daí aí nasceu aí o protestantismo, né? Protestando justamente essas indulgências, essa prática da indulgência, comprar bênção, não é? Ter que pagar por uma bênção recebida. Então isso começou a ser introduzido na igreja. Aí se levantou estes homens justamente para protestar. Foi quando se nasce as 95 teses de Martinho Lutero conhecida. É tão bom, pastor, porque quando a gente fala de Martinho Lutero, a gente esquece que outros homens tiveram também suas vidas tiradas, né, pela religião. 100 anos antes, quando a gente pesquisa nessa história, um cidadão inglês por nome John Wycliffe, ele já faz a tradução do latim da Bíblia para o inglês. Então ele, ao traduzir, ele consegue um grupo muito grande de discípulos, de pessoas que se interessam, e esses discípulos não eram homens leigos, não, eram pessoas estudadas, eram filósofos, eram professores que ajudaram nessa tradução. Mas ele foi morto. E nos conta a história que um dos discípulos dele, quando estava morrendo, 100 anos antes de Lutero surgir no cenário, ele abre a boca e ele diz assim: hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus levantará uma águia. E 100 anos depois surge Martinho Lutero, inconformado, coloca as teses lá na catedral. Eu sei que o imperador da época chama Martinho e ainda dá uma oportunidade para ele retirar, né? Exatamente. E ele disse que até retiraria se caso eles provassem dentro da Bíblia que ele estava errado. Então,
naquela noite, conta a história que ele teve uma noite muito terrível. Sim. Como que Satanás mesmo tivesse visitado ele, porque isso não é uma coisa de homens, é uma coisa diabólica. Toda vez que a igreja esfria, nós às vezes culpamos os homens, culpamos as autoridades religiosas, mas isso é um reino infernal lutando para desmanchar mesmo o amor cristão. E eu louvo a Deus que no decorrer dessa história, essa reforma revolucionou o cristianismo. Isso é verdade, muito bem. É verdade, nós hoje estamos celebrando, né, esse ano de 2024, já foi celebrado na quinta-feira, os seus 507 anos, desde que incluiu esse movimento protestante, e a igreja tem tomado essa direção, uma direção que nós podemos dizer que foi uma direção de Deus, porque foi dentro dos moldes da Bíblia Sagrada, porque quando Martinho Lutero ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé, foi então que os seus olhos se abriram para as Escrituras, para a palavra de Deus. E também quando ele leu Efésios capítulo 2, versículo 18, não é? Que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, isto é dom de Deus. Isto também, ele trouxe à luz todo o seu entendimento, e hoje nós vivemos. Porque essa pregação da reforma é o seguinte, é que não há ninguém acima de Cristo. A igreja não está acima de Jesus, como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, a Maria, por mais lindo o papel que ela tenha na Bíblia, não há ninguém acima da palavra de Deus e nem tampouco da autoridade do Filho de Deus, que é Jesus. Então ele está acima de todos. Houve uma época em que a igreja estava acima de todos, né? A igreja era o próprio Estado e implantava, decidia as coisas, e abriu-se os olhos. Romanos capítulo 1, se nós formos buscar na história o que este capítulo de Romanos 1 desvendou na mente de muita gente, é coisa linda. Pastor, como nós estamos falando dessa reforma, que até hoje, graças a Deus, tem contribuído para as nossas vidas, eu vi recentemente uma pesquisa nas ruas e o repórter perguntava aos entrevistados se ele tivesse que escolher uma religião e se ele tivesse que não escolher, qual seria a religião que não escolheria. E as pessoas abertamente falavam o seguinte: eu não escolho ser protestante, né? Eu não escolho ser protestante, eu não escolho ser evangélico, porque são preconceituosos. Eu acredito que era aí que Martinho Lutero e o início da reforma sempre enfrentou. Porque quando as pessoas veem o crente, o cristão, a Bíblia, muitos odeiam, porque a palavra vai confrontar o pecado. E diante do dia 31, se estamos falando de uma reforma protestante, vamos falar também de uma festa que o mundo tem abraçado e até muitos cristãos têm vivenciado, que é o famoso Halloween. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? O cristão pode ter essas práticas? Olha, o Halloween é uma festa que tem crescido, né? Não apenas no Brasil, mas fora do Brasil. E nós temos visto que o Halloween tem trago algumas ideias a respeito de uma cultura, né, idólatra, principalmente em relação aos mortos, né? Porque a palavra Halloween vem de uma origem grega, de inglesa, né? Da língua inglesa, mas na nossa tradução do português é o Dia das Bruxas. E eles celebram os mortos, né? Que veio de uma cultura dos celtas, né? Uma cultura pagã, que eles celebravam o período que mudava as estações, que seria a estação do outono, ou seja, a estação do mês de agosto, que seria para nós aqui o verão, para a outra estação, que era o final do ano. Então eles celebravam e dentro dessa celebração eles cultuavam os mortos. Então surgiu desde então esta festa chamada Halloween, que vem de uma origem inglesa, mas na portuguesa é o Dia das Bruxas. E quando nós olhamos para Lucas capítulo 20, versículo 28, disse Jesus
que o nosso Deus não é Deus de mortos. Exato. Deus é Deus de vivos, né? Exato. E infelizmente, quando às vezes assistimos algum filme, esses filmes de Hollywood, qualquer filme, eles evangelizam o incentivo a essas festas. Eu vejo crianças às vezes pedindo bombons nas casas para que as pessoas contribuam para a festa, e a casa que parece que não contribui com aquela oferta que eles estão pedindo, eles amaldiçoam. É tipo uma brincadeira, mas o nosso Deus ele não vai tolerar essas coisas. Nossa boca é bênção, o nosso corpo é bênção. Então tem muitas coisas que fica difícil do ser humano entender. Como que o corpo de alguém, né, que nesse momento possa reconhecer Deus como Senhor, pode se emprestar a esse tipo de loucura, esse tipo de cultura que distancia a alma. Então o verdadeiro cristão, ele foge dessas coisas. Ele foge, ele não pratica esta festa, ele não celebra esta festa, porque justamente as crianças são as principais atingidas de uma forma direta a esta festa pagã. E lá nos Estados Unidos mesmo, eles usam a frase o trick ou track, ou seja, o doce ou traquinagem. Isso. Se a família que é visitada pelas crianças, que elas vestem uma roupa com uma característica, de múmia, por exemplo, não é? E também aquele chapéu de bruxa e de bruxo também, e as crianças batem na porta das casas e ele usa essa frase, o trick ou track, ou doce ou traquinagem. Isto aí nós vemos que, à luz da Bíblia, as nossas crianças devem ser ensinadas a ser obediente, não é, aos seus pais, honrar aos seus pais e Exato. Não praticar a traquinagem. Olha como é bom esse bate-papo. Você, telespectador, que nos assiste, você crente, presbítero, diácono, pastor, evangelista, cristão evangélico, cristão católico, a importância que é a palavra de Deus. Jesus disse que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Sim. Né? Nós não somos perseguidos pelo nosso paletó, pelo nosso estilo de roupa, somos perseguidos porque fazemos menção de um evangelho vivo. E eu acredito que ultimamente as pessoas têm mudado o nosso nome, gospel, né? Algumas pessoas têm recebido até troféus por serem evangélicos, por cantar bem, por pregar bem, quando na realidade o verdadeiro evangelho, ele é o evangelho que começou sendo perseguido e vai finalizar debaixo de uma perseguição, e que só vai finalizar, eu acredito, quando o Senhor Jesus cumprir a história, né? O final dos tempos estão aí. Então, vamos sempre protestar contra o erro, contra o pecado, e vamos sempre anunciar que esse pecado Deus odeia, mas o pecador que está do outro lado, independentemente de que situação ele viva, possa ser no homossexualismo, na droga, na idolatria, em qualquer tipo de situação, há um Deus que olha para ele. E o que é que Deus fala para ele, para nós finalizarmos? Que Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então não importa aonde você esteja, saiba que você é alvo do amor de Deus. Deus, ele te ama. Prova do amor de Deus é que ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou para que haja esperança para aqueles que em Jesus creem. Então, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então devemos celebrar a Jesus, porque só Ele é a nossa redenção. Obrigado, pastor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração, encontrado em Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus ouviu e chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado.
E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu aproveito essa oportunidade e o texto que a gente leu conta a história de Zaqueu. E eu quero trazer um tema para essa mensagem que diz rompendo as barreiras para viver uma nova história com Jesus. Quando a gente vê e observa nessa passagem, Jesus ele tem pressa em mudar a tua história, dar uma nova direção para a tua vida, mas existe algo que é necessário. E isso cabe a mim e a você, que é romper barreiras para viver o novo tempo de Deus. Quando a gente olha aqui na história de Zaqueu, a gente vê que Zaqueu, ele retrata muito sobre isso. Ele rompe barreiras que o afastavam dos propósitos de Deus. Quem era Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos, o homem rico, e pela posição que ele ocupava, ele era muito odiado. Mas houve um momento da história de Zaqueu que ele teve um encontro com Jesus. E aí a gente observa aqui no texto que quando ele soube que Jesus iria passar por Jericó, ele queria ver, ele queria conhecer Jesus. E eu já aproveito e abro um parênteses aqui para dizer que ouvir falar de Jesus, escutar sobre Jesus, era o que Zaqueu ouvia. Eu imagino assim a multidão falando, alguém vai passar por aqui. E não é alguém qualquer, é Jesus. Aquilo despertou uma curiosidade de Zaqueu para saber quem era Jesus. Talvez você também já escutou alguém próximo, ou até mesmo alguém distante, falar de Jesus. Mas só você ouvir falar de Jesus, escutar sobre Jesus, não é suficiente para ele mudar a tua história. É necessário você conhecer Jesus. Foi o que Zaqueu fez aqui no texto. Quando ele soube que Jesus estava passando na cidade, ele fez o quê? Ele aproveitou a oportunidade. E a gente viu aqui o tema da mensagem, onde fala que precisamos romper as barreiras para viver uma nova história com Jesus. Zaqueu nos deixa uma lição sobre isso. Quando ele quer ver Jesus, ele se depara com a multidão. E pela sua pequena estatura, aquilo ali poderia ser uma grande barreira na vida de Zaqueu. Porém, ele rompe a multidão e o texto vai dizer que então ele corre e subiu a uma árvore para ver Jesus. Aqui, tanto a multidão quanto a sua pequena estatura conta a história que ele subiu naquela árvore. Poderia ser uma grande dificuldade para Zaqueu, mas ele rompeu a barreira. Entenda uma coisa e eu te afirmo para você. As tuas impossibilidades não vão impedir de Jesus realizar um milagre na tua vida. Porque o Senhor, ele é fiel e o Senhor tem um controle de tudo. Talvez aquilo ali era o limite de Zaqueu, mas ele não mediu o esforço. Ele rompeu as barreiras para ver Jesus. E no versículo 5 vai dizer que Jesus ele olha para cima e vê Zaqueu. E essa é uma das partes da história que nos chama muita atenção. Quando Zaqueu ele rompe aquela barreira para ver o mestre, a gente entende e observa no texto que Jesus é provando e mostrando o seu grande amor. E eu já me antecipo a te falar que, por mais que alguma área da tua vida, seja na tua vida ou na tua família, para você pareça algo impossível diante dos teus olhos, talvez você tenha chegado no seu limite. Eu me antecipo a te falar que Jesus, ele te trouxe aí aonde você está, para você ouvir essa mensagem, aonde ele fala que para ele não há nada impossível. Voltando no texto, no versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus olha para cima, vê Zaqueu, e ele faz: desce depressa. Naquele momento, Zaqueu não perdeu a oportunidade. E da mesma forma, Jesus também tem pressa com você de mudar a tua história, de transformar a tua vida. Não espere chegar amanhã para você viver um novo tempo de Deus. Rompe essa barreira do medo, da insegurança, da dúvida e venha ter uma vida nova com Jesus. E o que me chama a atenção é que, mesmo Jesus, cercado pela multidão, alguém consegue chamar a atenção dele. Ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa. E sabe o que eu entendo com isso? Que mesmo Jesus cercado pela multidão, cercado por pessoas, Jesus ele consegue te enxergar.
o que me chama a atenção é que, e a gente entende isso, que mesmo diante de tantas pessoas, Jesus, ele olha para você. Mesmo diante de tantas orações, Jesus, ele consegue ouvir a sua. Diante de tantos choros, Jesus consegue decifrar o seu. E sabe o que é isso? É o olhar dele sobre a tua vida. É o olhar dele sobre a tua casa. É o olhar dele sobre a tua família. A gente vê no versículo 9 e no versículo 10, aonde fala aqui. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação naquele dia chegou na casa de Zaqueu, como hoje também chega na sua casa, através dessa palavra. O Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu me recordo muito bem que quando a gente ouve alguém falar que estava andando em algum caminho e aí ele se perde, não sabe para onde ir, automaticamente bate um desespero na pessoa. Porque não sabe para onde está indo, não sabe qual passo vai dar, qual caminho seguir, porque está perdido. E quando se está perdido, automaticamente se há um desespero. É o que a palavra de Deus está falando. Que quando você está desesperado, sem saber para onde ir, que decisão tomar, o que fazer da sua vida, Jesus vem dizer: eu estou te olhando. Jesus vem nos afirmar que, através da sua palavra, ele veio nos salvar. Jesus nos encontrou para transformar a nossa vida, assim como ele fez com Zaqueu. Então, Zaqueu rompeu as barreiras e viveu uma nova história com Jesus. E essa palavra também hoje nos afirma que para Deus não há nada impossível. Jesus é aquele que transforma a nossa vida. Jesus é aquele que muda a história. Jesus, ele tem nos mostrado o seu grande poder, o seu cuidado para comigo e para com você. Quando a gente vê na história de Zaqueu, Jesus mudando todo aquele trajeto, e a multidão começa a perguntar como pode ele se hospedar numa casa de um homem pecador. Zaqueu não se importou com o que a multidão estava pensando, com o que estavam falando, porque Zaqueu estava decidido a viver uma nova história com Jesus. Então, Jesus, ele quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida, mas isso parte da tua decisão, isso parte da tua atitude. Se você tão somente aceitar a Jesus e crer que ele é fiel para transformar a sua vida, o Senhor faz isso. Você hoje se encontra diante dessa palavra e Jesus libera sobre a tua vida hoje uma nova história. Assim como Zaqueu, Jesus ainda faz, Jesus ainda transforma. Convide Jesus para dentro da tua casa. E quando eu falo em casa, eu não falo só de algo físico, material, eu falo do teu coração. Jesus, ele quer mudar todas as situações da tua vida e começa no teu coração. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, aquilo que você acha que não tem mais saída, Jesus é o Deus do impossível, ele ainda transforma histórias. Então, rompe barreiras e viva uma nova história com Jesus. Guarde essa palavra em teu coração. Eu quero aproveitar essa oportunidade, não poderia deixar de fazer uma das coisas que Jesus sempre nos ensinou, a oração. Jesus hoje também ele te alcança, assim como ele alcançou Zaqueu. Então, onde quer que você esteja neste momento, feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. E aproveite essa oportunidade, você fala: Senhor, eu quero ter um rumo novo na minha história. Aproveite esse momento, coloca a mão no teu coração e eu quero orar pela tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor tem olhado para esta pessoa que está aí do outro lado, ouvindo essa palavra. O Senhor alcançou Zaqueu quando passou naquele lugar. Ah, Senhor Jesus, ele quis uma mudança de vida, ele te aceitou e te recebeu com júbilo em sua casa. Zaqueu não sabia mais o que fazer da sua vida, mas mudou, Senhor, a sua história. Senhor, eu quero orar por esta vida, por esta pessoa, Pai, que talvez se encontre numa situação muito difícil e parece que tudo está dando errado, tudo está indo ao contrário, que não tem mais direção, não tem perspectiva de vida. Senhor, o Senhor tem olhado para esta pessoa agora. Eu te peço, Senhor amado, dê agora uma nova direção, Senhor, que esta pessoa venha romper todas as barreiras, Pai. Eu declaro sobre essa casa, sobre este lar, sobre esta família, Senhor, o novo tempo de Deus.
Há uma nova história, meu Pai, e eu aproveito essa oportunidade para liberar sobre a tua vida o novo tempo de Deus. Viva as promessas do Senhor, viva os propósitos do Senhor. Se até hoje aquilo estava impedindo você de viver o novo tempo, Jesus libera sobre a tua vida uma palavra de bênção para o teu coração. Amém. Não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não toco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou, enquanto as minhas forças se esgotar. O teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou, enquanto as minhas forças se esgotar. O teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, glória. É o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.
Queremos agradecer primeiramente a Deus, que é o nosso fiel e eterno mantenedor. Também gratos à Assembleia de Deus aqui em Castanhal, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, pastor Manuel de Jesus e o pastor Abias Oliveira. Também Jardim de Deus, essas mulheres abençoadas que oram, que proclamam a palavra do Senhor, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Polpas de Frutas Moura, você que gosta de tomar aquele suco, se deliciar nesse calor que nós estamos agora, um suco bem geladinho, de frutas deliciosas, Polpas de Frutas Moura, aqui em Castanhal, localizada ali na Avenida Altamira, na Casa do Farinheiro, vários sabores, sem nenhum agrotóxico. Vá lá e adquira a sua polpa. Temos também Império Mídia com Rian Freire, você que quer eternizar aí o seu movimento, a sua festa de 15 anos, casamento. Império Mídia trabalha com os melhores cinegrafistas e tem propostas excelentes para você. Chame aí Rian Freire e acesse lá tudo com ele, e aí sim você vai eternizar o seu evento que você tanto trabalhou para ele, tanto se esforçou para dar o melhor de si. Então eternize com Império Mídia. A nossa querida Maria Gomes, um grande abraço, irmã Maria Gomes, que o Senhor Jesus abençoe sua vida, restaurando a sua saúde por completo. A irmã Domingas Correia também é nossa fiel colaboradora. Um grande abraço, irmã Domingas. A irmã Esperança, o irmão Icles Marques, nosso cinegrafista, pastor Cid Nelson, um grande abraço para o pastor Cid Nelson, que o Senhor continue abençoando o seu ministério. E o programa está encerrando. Um grande abraço a todos, que vocês tenham uma excelente semana e que sejam todos muito abençoados. Fiquem todos com Deus.